Um Fokker 100 da TAM está a 8.000 pés se aproximando de Congonhas, quando de repente um forte estrondo é ouvido no avião, que despressuriza. A investigação desse acidente vai revelar deficiências na segurança dos aeroportos no Brasil antes de 11 de setembro. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Bom, a passagem do Fokker 100 pela extinta TAM foi no mínimo controversa. A aeronave chegou lá em 1990 e foi um marco que fez a empresa literalmente decolar, digamos assim. Apesar de enfrentar dificuldades por parte do DAC da época para colocar esse avião para voar, a TAM conseguiu e ele apresentou um desempenho melhor que o seu principal concorrente, o Boeing 737-500. Ele fez com que a TAM deixasse de ser uma pequena companhia regional e se transformasse em uma grande companhia nacional, a ponto de incomodar as grandes da época, a Varig, a VASP e a Transbrasil. Mas a história não foi marcada somente por alegrias. O Fokker 100 sofreu vários incidentes e acidentes ao longo da história de operação dele na TAM. E ele ficou manchado com a reputação de um avião perigoso. O acidente mais marcante foi o do voo 402, que caiu logo após a decolagem de Congonhas, em outubro de 1996. O pior acidente da história dessa aeronave. Eu contei essa triste história aqui, ó, no episódio 608. A propósito, esse vídeo tem o apoio da Insider, que sempre está com a gente na divulgação responsável das histórias da aviação. Vocês sempre me veem vestindo camisas da Insider e eu adoro mesmo, tá? O conforto, o caimento, é tudo perfeito para mim, encaixa tudo, eu adoro. E a tecnologia das Tech T-shirts são únicas, com evaporação de suor mais fácil, desamassa no corpo. E se você usar o meu link e também o cupom LITO12, além de ajudar o canal, você tem 12% de desconto em todo o site da Insider. O link está aí na descrição. Além desse acidente, aconteceu também uma série de incidentes, incluindo até 2 acidentes no mesmo dia em 2002. E essa história eu também contei aqui no canal, está no episódio 629. Depois disso, junto com uma reestruturação financeira, a TAM decidiu que era o ponto final da história do Fokker 100 e imediatamente já estocou metade da frota. Quem assumiria o papel deles dali em diante seriam os aviões da família Airbus A320, que já estavam na frota e não estavam sendo perseguidos pela imprensa. Para você ter uma ideia, a mancha no nome era tão forte que em 2008 a Oceanair, vocês lembram dessa companhia aérea? Que ela virou depois a Avianca Brasil. Eles decidiram operar o Fokker 100 e ela pegou unidades que tinham vindo lá da American Airlines. A American Airlines tinha acabado de aposentar toda a frota deles. Mas para o público não ter medo de voar, ele foi renomeado como MK-28, que era o número do projeto, e as pessoas embarcavam sem saber que era o Fokker 100. E também ocorreu um crime a bordo. Nossa história de hoje aconteceu em 9 de julho de 1997, uma quarta-feira. Nessa data, é comemorado no estado de São Paulo o Dia da Revolução Constitucionalista de 1932. E em 1997 era a primeira vez que esse dia seria feriado, mas no resto do país era um dia normal. E um dos tantos voos da TAM naquele dia era o JJ283. Esse voo sairia de Vitória, no Espírito Santo, com destino final no aeroporto de Congonhas. Só que quase chegando em São Paulo, teria uma escala em São José dos Campos. Esse último trecho era curtíssimo, iria durar menos de 30 minutos. Somente 85 quilômetros separam essas duas cidades, e de carro esse trajeto aí não leva mais do que 1h30. É um trecho tão curto que não era interessante fazer apenas essa última etapa.
Valia mais a pena, obviamente, vir de Vitória, pousar em São José e depois fazer a conexão para Congonhas e de Congonhas para outros destinos. O Fokker 100 escalado para esse voo era o Papatango Whisky Hotel Kilo. Ele tinha sido originalmente entregue para TABA, que é o Transportes Aéreos da Bacia Amazônica, lá em julho de 1993. Só que, com problemas financeiros, a TABA devolveu a aeronave lá no final de 1995. Nesse período que passou na Fokker, a aeronave recebeu uma adaptação no lado esquerdo. Foi adicionada uma porta a mais lá no final da fuselagem. Daí, em janeiro de 1996, foi entregue para a TAM. Às 6h55 da manhã, o voo decolou de Vitória. A etapa transcorreu normalmente e pousaram em São José dos Campos. Lá, 25 passageiros embarcaram, entre eles 2 passageiros que serão importantes ao longo dessa nossa história. O engenheiro e empresário Fernando Caldeira de Moura Campos, de 38 anos, e o professor de matemática Leonardo Teodoro de Castro, de 59 anos, que estava desempregado. Para o engenheiro Fernando, aquele voo era apenas a primeira parte de uma curta viagem a trabalho. Em Congonhas, ele iria fazer uma conexão com o voo da ponte aérea para o Rio de Janeiro. No total, eram 60 pessoas na aeronave, 55 passageiros, 3 comissários de bordo, e os pilotos, o comandante Humberto Scarel e o primeiro oficial Ricardo Della Volpe. Por volta das 8h45 da manhã, a aeronave decolou para Congonhas. Porém, 8 minutos depois, quando sobrevoavam a área ali rural de Suzano, já na Grande São Paulo, 8.000 pés de altitude, foi ouvida uma explosão. Os pilotos viram diversos alertas informando que a porta de carga estava aberta e que o avião estava despressurizado. Os passageiros, por outro lado, viram que o resultado da explosão era um grande buraco no lado direito da fuselagem. Ninguém sabia ainda o que de fato tinha acontecido, mas os pilotos se mantiveram fazendo o que eram treinados para fazer e controlaram a aeronave até o momento do pouso. Eles não sabiam ainda, mas havia um rombo gigantesco na fuselagem. Declararam emergência e continuaram para o pouso. Pessoas perguntam por que não caíram máscaras, porque o avião estava baixo, a 8.000 pés o avião nem precisa estar pressurizado. Às 9h03 o avião pousou em Congonhas e só aí todo mundo viu o que realmente tinha acontecido. O rombo na fuselagem era de 3,10 metros de comprimento por 1,30 m de altura. Parte das fileiras e do interior do avião já não estavam mais lá. E pouco mais de 1 hora depois do pouso, a polícia militar trouxe uma triste notícia. 54 passageiros e 5 tripulantes continuaram a bordo. O voo ainda durou 7 longos minutos. Apenas 59 pessoas tinham chegado em Congonhas, e não as 60 que havia dentro do avião na decolagem de São José. Fernando Caldeira de Moura foi ejetado do avião na explosão, junto com alguns destroços, e perdeu a vida ao colidir com o solo na área rural lá de Suzano. O que teria causado esse rombo na fuselagem? Alguns jornalistas até perguntaram a um executivo da TAM se isso teria sido uma influência de uma adaptação desta porta traseira que tinha sido instalada depois da asa lá na fábrica da Fokker. No entanto, a porta era do lado esquerdo do avião e a explosão tinha sido do lado direito. Os passageiros estavam convencidos que o acidente aconteceu por causa de uma explosão de algum artefato. Vários falaram para a imprensa que ouviram barulho e sentiram cheiro de pólvora. O CENIPA, que é o órgão que faz a investigação de acidentes aéreos no Brasil, quando chegou na investigação e começou a coletar as primeiras evidências, já identificou que não se tratava de um acidente. Portanto, toda a investigação seria feita pela polícia, já que não havia mais a configuração de um acidente, sim de um crime. Tanto que, além da aeronáutica, as polícias militar, civil e federal inspecionaram este avião. Em Suzano, o Corpo de Bombeiros resgatou o máximo de destroços possíveis para levar para Congonhas. Todos os órgãos concordaram que um artefato explosivo havia sido utilizado. E esse artefato estava localizado na poltrona 19 Delta, bem ao lado da poltrona
em que o Fernando viajava. Depois dessa descoberta, a polícia e a imprensa precisavam descobrir quem que havia colocado aquele artefato ali. Um dos primeiros a ser investigado foi o próprio Fernando. Porém, amigos e membros da igreja que ele frequentava ficaram indignados e saíram em sua defesa. Um desses amigos estava no voo e tinha visto o engenheiro na sala de embarque e viu que ele estava levando apenas papéis em uma pasta. Então, as investigações passaram a focar em outro passageiro, o professor de matemática Leonardo Teodoro de Castro. Ele foi o primeiro passageiro a ser ouvido logo depois que saiu do hospital. Só que os depoimentos e a postura dele eram meio conflitantes. De acordo com reportagens, ele parecia estável e estava bem atento a tudo o que aconteceu quando falou com a imprensa. Mas quando chegaram os policiais para fazer questionamento, ele parecia assustado e sem controle por causa da explosão. Conversando com os policiais, ele, que estava desempregado, contou que havia ido de ônibus até São José dos Campos, porque ele era de São Paulo, tá? Para levar um currículo para a Embraer. Só que ele teria pegado o currículo errado e aí tinha pressa em voltar para São Paulo para pegar o currículo certo. E para isso ele decidiu voltar para São Paulo de avião e não de ônibus. Mas no depoimento oficial ele mudou essa versão, dizendo que ele tinha ido no dia anterior para São José dos Campos. Seja como for, não existe nenhum registro da passagem do professor Leonardo pela Embraer. Agora vejam só. 3 dias depois do acidente, Leonardo foi atropelado por um ônibus na região de Santo Amaro, na capital paulista. E eu lembro bem que havia dúvidas na imprensa se ele tinha realmente sido atropelado ou se ele tinha se jogado na frente do ônibus. Apesar disso, a investigação continuou. No avião foi encontrada a maleta dele, que tinha inclusive o óculos do professor e uma caixa pequena. Nessa caixa estava escrita a palavra protótipo e tinha sido escrita com uma máquina de escrever. Além disso, em uma busca no apartamento deste professor, foram encontradas as mesmas substâncias químicas que foram encontradas dentro do Fokker 100, o que sugere que Leonardo teria fabricado a bomba em sua casa, levou até o avião dentro dessa caixa e colocou no assento 19D logo depois da decolagem. Acontece que, por causa do atropelamento que ele sofreu, ele perdeu massa encefálica e ficou mais de 1 ano na UTI. Quando ele saiu, ele alternava períodos de lucidez e de coma. Ele chegou a dar até uma reportagem 1 ano depois, onde outra vez mudou a história, dizendo que ele foi se encontrar com pessoas do setor de óleo e gás lá em São José dos Campos. Porém, pouco depois ele entrou em estado vegetativo. Por isso, apesar da investigação ter terminado, o caso ficou parado na justiça, tanto por ser uma situação inédita, quanto pelo fato do acusado não estar em condições de ser julgado. Então, após anos de idas e vindas na justiça, ele foi declarado incapaz de responder pelos seus atos. O processo foi arquivado e jamais a gente vai saber o que levou esse professor a cometer esse atentado. Caso ele não tivesse sido declarado inválido, ele teria respondido pelos crimes de homicídio qualificado, 58 tentativas de homicídio e atentado contra a segurança do transporte aéreo. Somando tudo isso aí, essas condenações poderiam passar facilmente de 100 anos de cadeia. Hoje em dia, parece até um absurdo, né? A ideia de que alguém consiga embarcar em um avião levando um explosivo dentro de uma caixa. Só que esse acidente escancarou a falta de segurança nos aeroportos do Brasil naquela época. Somente 8 aeroportos do nosso país tinham equipamentos de raio-x ou detector de metais para escanear malas e saber se os passageiros estavam levando itens perigosos a bordo. E desses 8 que tinham esse equipamento, nem todos funcionavam. O aeroporto de São José dos Campos era um dos que não tinha detectores de metais funcionando, embora a Infraero, que administrava na época, já tivesse mandado os equipamentos há mais de 2 meses para o aeroporto, mas eles não haviam sido instalados, ou seja, já era para estarem funcionando. No dia seguinte do atentado, o detector foi instalado, porém o pessoal responsável pela segurança não tinha nenhum treinamento para operar aquele equipamento. Em entrevista, o superintendente do aeroporto disse que quem iria decidir
quando ele seria usado era a Polícia Federal. Só que a Polícia Federal não tinha um posto lá no aeroporto de São José dos Campos. E só ia até lá quando eram chamados. Então o detector estava lá, mas não servia de muita coisa. Inclusive, a segurança no aeroporto era tão relaxada, dessa época que eu estou falando, tá? Que no ano anterior, em 1996, assaltantes invadiram a pista e roubaram um Fokker 100 da TAM que transportava valores. Um assalto na pista do aeroporto. E então, 23 anos depois do acidente, agora em 2021, a Infraero e a União foram condenadas a ressarcir as seguradoras pela indenização que a TAM recebeu na época, uma vez que a Infraero era responsável por garantir a segurança daquele aeroporto. E isso não aconteceu. Apesar dos planos de melhorar a segurança dos aeroportos, o assunto só voltou com força total depois dos ataques de 11 de setembro. 4 anos depois desse atentado do professor Leonardo. Somente aí, a verificação dos passageiros e de suas malas passou a ser feita em todo o país e com todos os passageiros. E o que aconteceu com o Fokker 100? Bom, antes de falar disso, eu preciso falar da rigidez estrutural dos aviões, tá? A estrutura de um avião ela é construída de tal maneira que a falha de alguns elementos estruturais não pode causar a destruição completa de uma aeronave em voo. Por isso que mesmo com um rombo na fuselagem, a célula do avião se manteve íntegra. Todos os aviões modernos contam com uma estrutura redundante a falhas estruturais. Você sabia disso? Pois é. O avião foi reparado pela TAM e voltou a voar. Ficou na companhia até 2003. Depois foi vendido para a espanhola Gearjet, onde voou por mais 4 aninhos. Em 2008 foi para a alemã, OLT, e lá voou até 2013. Aí pararam ele até 2015 e aí começou a voar pela Avanti Air. Não era palmeirense não, tá? Apesar do Avante. Principalmente a serviço da operadora de turismos Ideal Tours. E aí em outubro de 2021, 2 anos atrás agora, ele foi aposentado e vendido para a Network Aviation, que o comprou para a retirada de peças. Em 2022, ele foi para o aeroporto de Perth, lá na Austrália, onde foi desmontado ano passado. Olha isso. Então, por mais que o Fokker 100 tenha levado a fama de ser um avião perigoso e inseguro, nesse caso ele foi tão vítima da falta de segurança dos aeroportos do país quanto o pobre engenheiro Fernando Caldeira de Moura Campos. Felizmente, o foco em segurança aeroportuária é muito maior hoje em dia e a probabilidade de um evento assim ocorrer é praticamente nula. Considere apoiar o canal para ajudar na produção desses conteúdos. Além de manter o canal funcionando, o seu nome aparece aqui, ó, como contribuinte nos créditos, como agradecimento para o resto da vida. Fica para sempre aí no vídeo, tá? E se inscreve também se não for inscrito, tá? Isso ajuda a gente. E deixa o like. Um grande abraço e até o próximo voo.